Um vídeo falando sobre os coaches mirins. Eu nasci com o diagnóstico, Pedro, que eu não tenho as cordas vocais e eu não tenho os tímpanos. Ah, tava ali metendo um beatbox Você vai e pegar fala esse isso aí pixel- antes. Que isso, rapaz? Vai fazer agora. Um tempinho atrás eu tinha feito um vídeo falando sobre os coaches mirins e uma das pessoas que eu coloquei foi esse garotinho aqui, o Miguel Oliveira. Mas ele não é um simples coach mirim, ele tem um diferencial, ele é um pastor mirim. Isso, Pastor muita mirim gente... é demais. É demais, pastor mirim, cara. Então passa uma barreira, às vezes, que não tem como ultrapassar, eles conseguem passar ainda, né? Pastor mirim. Uma criança de 10 anos entende. Te pedir um vídeo específico dele, porque tem muita coisa, no mínimo, curiosa pra gente ver dos grandes atos dele. Então, bora dar uma olhada aqui. Boa sorte pra quem for defender aí nos comentários. Meu pastor é Jesus, tá amarrado. Você tem que ter Ô, pastor meu autoridade Deus, na novinho, diga glória a meu. Deus. Os caras Imagina tão alguém por essa, que lê fala o que mínimo é. da Tão maluco, é isso? Os caras tão maluco, é isso? Bíblia escutando isso. Quer dizer, o cara se diz cristão e tá repreendendo Jesus. Mas vamos continuando. E já adianto que tem que ser cego pra não entender as intenções dele, ou melhor, dos pais dele colocando ele pra fazer isso. Você vai pegar esse pix que você vai fazer agora. Um propósito de R$100. Você vai fazer. Olha e quem for aí, fazendo, rapaz, sai da live e já manda. faz agora. É sobre Manda a isso. Com moeda Pix na que eu conta, tô querendo. Bora. parece que qualquer showzinho é válido hoje em dia. E esse vídeo é pra dar uma olhada, uma pincelada nesses showzinhos aí. E quem quiser dizer que, nossa, Gabi, você não entende nada de Deus, Essa o Pix é aí, ó. necessário, não sei Essa o quê, aí de ter fica à que mandar vontade. Pix Ah pra lá. Deus é a maior palhaçada que já existiu no mundo, né? Falar o papo reto. Deixa eu prevoar. Eu falo na linguagem do país, vocês vão pisar. Of the course. king, the power, the man, the bastard, the king, the Ice fairy, the and smart. ice cream. Aí Deus gritou assim pra mim, eu vou tirar vocês desse país. Como é que é? Of the king, the power, demanded the bastard, the king, the fair does mine. Entendi nada. Mas aí que tá. Pelo que eu ouvi, o nosso querido pastor Mirim tem forte inspiração em outro pastor, Marcinho. o pastor Marcinho. Onde, na verdade, ele nem trocou as palavras ditas, só copiou mesmo na caruda. Alguém disse, ele não vota mais para of the king, the power, the man, the best, he king, the É o fairy. Marcinho? Fire, kiss my... A América tá na minha mão e eu abro É a o Marcinho ou Marção? a hora que eu quero. O cara rachando o bico ali, né? E olha só, o pastor Mirim foi questionado, né? Tipo, como é isso? Por que caralhos você tá soltando as mesmas palavras aleatórias em inglês, igualzinho outro pastor? Assim fica parecendo que a sua pregação de profeta é ensaiada, tipo um teatro pra mexer com o emocional da galera e pra enganar a trouxa, e olha a resposta. As pessoas se implicam tanto com um caso como esse, de língua e tal, tudo. Eu tenho essa liberdade. À vontade. A gente tem que então ir lá na Universal e derrubar Assim? todos os Me pastores. disse agora? Porque todos os pastores são gente... Boicotar todos os pastores, é isso? Derrubar todo mundo, boicota todo mundo e bota as crianças, é isso que ele tá falando? Criança pastora, então. do bispo de Macedo. Todos. Todos os pastores. Forma, jeito, maneira de falar. E não é errado, cara. É isso, todos os pastores se copiam. O cara não só é um profeta, como copia as profecias dos outros, profecias essas em inglês e sem sentido ainda. Se é que a gente pode chamar baboseira de charlatão de o Gabe profecia, já foi mais mas tudo profundo, bem. né? Ele já tocou ele no vídeo que tinha que ser falado. Aonde que línguas estranhas, línguas que são para edificar o homem, pertence ao homem.
sendo que é fruto do Espírito. Línguas estranhas. Aí vai ver a língua e é Inglês, um sem aramaico, coerência com palavras Hebraico, inventam qualquer coisa pra enrolar a gente e ganhar Pix. Isso. jogadas ao vento. Essa foi a resposta. Bora ver mais. O seu filho nasceu surdo e mudo. Ele nunca vai falar e nunca vai ouvir. Eu nasci com o diagnóstico, Pedro, que eu não tenho as cordas vocais e eu não tenho Funciona chip. por causa da Olha aí o laringe. milagre. O cara nasceu sem as Ai, ai, ai. Isso é o maior engana-trouxa de todos, rapaz. Olha o papo que ele me larga isso aí. É que vai nascer sem as cordas vocais, sem os tímpanos e falar e escutar. Milagre. Ao vivo. cordas vocais e tá falando. Nasceu sem tímpanos e tá escutando. Pô, Eu acho que essa nem aquele aí, coach ó, vou lá, falar o pra Pablo vocês, essa aí Marçal, tem que ver se consertando o o helicóptero. Pastor Marcinho não falou também, rapaz. O pastor Marcinho falou, já começa a confiar. Já. Aos pés do Pastor Mirim aqui. E falando em Pablo Marçal, olha só quem tava elogiando o coach Mirim. Dias eu vi um garoto que tá dando. Que é um missionário de 14 anos que tá abalando o mundo religioso. Vocês Vambora. já viram o povo batendo nele? Mas vamos continuar aqui na pira do nasci sem cordas vocais. E o diagnóstico da medicina foi que seria impossível. Chegou a qualquer dia trocar, eu né, falar pra e propaganda depois dessa Já mentira. entregou o seu IRPF em 2025? Sim! E a grana da restituição? Imagina se ela cair. É aquilo, né? 1º de abril já passou, mas continua. ouvir. Quando foi no dia 12 de abril de 2013, no dia do meu aniversário de 3 anos de idade, Gênio. eu acordei falando e Compreendido. ouvindo. Tá bom? O Ele moleque fez não na tinha casa dele com tímpanos e medicina cordas... autoaplicativa, né? Ele se autoaplicou uma medicina diferenciada que ele já vendeu para os Estados Unidos e hoje em dia é o dono de Harvard. Sabe? vocais. Aí aos 3 anos ele começou a falar e ouvir só pode ser milagre, né? Daí a gente se pergunta, cadê o laudo médico? O mundo tem que saber desse milagre que aconteceu no Bananil, Xique-Xique, Bahia. A gente mudava de casa de cada um em um ano. E conforme a mudança, algumas coisas iam se perdendo. Ah, tá. Eu não E achei nunca mais esse- foi no médico na vida, Beleza? então, pra o ver se isso é pastor Mirim verdade. quer que eu acredite Nunca mais achou o laudo. Uma criança de 14 anos usa blazer, rapaziada. Não tem como, né? Quem de vocês vai de blazer pro colégio? Por favor, né? Se eu fosse de blazer pro colégio, eu ia me escorraçar. que a família dele perdeu a comprovação de um milagre e que é verdade que ele nasceu sem cordas vocais. Você podia jogar no Word ou no Photoshop e mandar fazer. É e trazer aqui. verdade, Sim. tá? Só que eu não vou fazer Não isso vou fazer isso porque porque é eu- verdade. Mentira. Ele não falsificaria um laudo porque ele não mente, é isso. O moleque disse que nasceu sem cordas vocais e por acaso perdeu o laudo médico e ainda tem Eu vou quem falar pra acredita vocês. e eu sou o Até alienado que da me história, mostre ao tá bom? contrário, E eu o acredito que- nele. Com certeza. Acredito que ele não tem as cordas vocais, eu acredito que ele não tem os tímpanos e ele escuta e fala. Acredito nele. Desperta a curiosidade é que no dia seguinte eu acordei falando pra minha mãe que queria ir pra igreja. Sem eu nunca ter visto uma igreja cantando? porque minha mãe era de um centro. Tava No dormindo terceiro aqui? dia eu amanheci cantando. Aí, Sem levantou já no Quaquaquá cantando uns orixas. Cantando orixas já. Cumbia vileira, já chegou a 1000. ter ouvido um louvor evangélico. É isso. Quem dizer que esse moleque aqui não é um profeta, só pode ser um herege. Então, bora ver o Pinóquio aqui fazendo uma das suas clássicas profecias. Eu rasgo o câncer. Eu filtro o teu sangue. E eu curo a leucemia. Aí vocês estão querendo me enlouquecer, fiz. né, rapaziada? Aí eu vou ter que começar a ficar louco. Olha o que o. Não, eu espero que a pessoa, pelo menos, seja um personagem igual ele tá sendo ali, essa que tem a doença. Porque se for verdadeiro, pô, é coisa de pegar os pais desse menino aí e botar pra sentar pra conversar, sabe?
eu curei, eu não sei o que. Olha esse moleque, velho. E o melhor são os comentários. Você é Deus e eu não sabia? Então, do jeito que ele fala, deve ser, né? Mas aí vem a outra certeza, pessoa ele é usado e comenta por isso aqui. Deus. Não, ele não é Se Deus, você mas com não entende isso, não gaste suas palavras falando... Oi, tem gente que acredita mesmo. É papo reto mesmo, é sério. Sério. certeza ele é usado por Deus. Se você não entende isso, não gaste suas palavras falando merda. Ou seja, tem gente acreditando que o garoto nasceu sem tímpanos e cordas vocais. E eu aqui achando que o Brasil tem chance de dar certo um dia. Nem isso, ele rouba o dinheiro das pessoas, senhorita. Ok, alguém Ele com um mínimo de não é lucidez, Deus, mas ele aí é vem usado mais por uma. Deus. Foi a Ele mesma não coisa que tem a outra Deus, falou, mas né? ele Você não tem medo, né? Tomar um castigo. Se eu fosse você, eu pensava antes de você falar. Olha aí, ó. Olha aí a doença que ele curou da mulher e larga pra quem critica ele, viu? É esse pinto. é usado por Deus. Você não tem medo, Ó, né, de 4 tomar mil um por mês, pô. Ganhe até R$ 4.000 por mês fazendo entregas com a sua moto. E se você quiser aumentar seus ganhos, pode aproveitar. castigo. Se eu fosse você, Mas, pensava antes de você falar algo. É engraçado como os defensores dele nunca sabem usar a palavra isso. mas É. e mais da forma certa, né? Ao menos eu tô mais do lado do mano aí. Talvez com uma passagem da Bíblia essa tiazinha entenda. Tá aí pra quem Rapaziada, quiser esse aí é o ler, maior mas migué de acredita todos, no Pastor Mirim quem Conversar aí, quiser. papo Eu reto, quero você é o maior migué de todos. ver mais feitos dele. De uma obreira aqui, meus irmãos. Vem aqui a senhora, porque eu tô falando sobre Lázaro. E quando eu falei sobre Lázaro, e Deus falou comigo, Miguel, Marta e Maria, tava esperando A criança de A tiazinha 14 assim. anos fazendo esse papelão aí, tu tá de brincadeira. Simplesmente pulando em um pé só, né? Acho que eu Ainda vou tem ler quem comentários diga dos outros que pra esse não ser descontrole é do cancelado. Espírito Isso sim. Santo. Ainda tem quem diga que Barbeiro esse descontrole adorador. é do Espírito É igual Santo. uma- Tá igual uma Terreiro. Ó. Nossa. entidade do terreiro que eu já fui igual. E Jesus fica onde? Bem longe dessa palhaçada. São comentários dos outros, tá? Não sou eu, não me cancelem. Ela dançandinho até o final, é isso, velho. A mulher sentiu Ação o da Espírito graça, olha o Santo outro ali. através do Olha pastor o outro Mirim ali, com olha o sinal dois que o outro tá microfones na fazendo. mão e Que é isso, rapaz? Com as duas mãos ainda. Olha aí. uma Bíblia que eu nunca nem vi. Missionário Olha o que Deus Miguel falou com ele. Oliveira. Vamos ver. E com Miguel. comentário desativado e tudo. Tenho medo. O livramento que eu dei foi uma prova que eu sou contigo, que eu sou na tua casa. Eu já fechei a cova pra você 5 vezes. E a última vez que eu fechei era pra você ter morrido. Tá, se eu entendi bem, nessa situação o pastor tá sendo porta-voz de Deus. Agora, se Deus fechou a cova 5 vezes e na última era pra ele ter morrido, qual foi a pira das outras 4 covas? Quer dizer, não era pra ele ter morrido em todas? Só se fossem covas pra algum familiar dele, né? E pode até fazer sentido isso aí. Mas tá bom, continue. Não era pra ela ter nascido, porque o ventre era muito pequeno, remete chofá. Sarábia. Olha aí, cara. E era o desejo do teu Usando o coração. sentimento do cara com Ele falando filha e palavras caralho. aleatórias do nada. Né, Sarábia. Mas vamos ver aqui a resposta dele pros haters. Eu nos últimos dias tenho sido muito bombardeado. Uma coisa é você atacar alguém que tem 30, 40 anos. Ó, Eu tenho só 14 anos de idade. tem Pelo 14 amor, né? anos de Assim, idade você pode e ter- tá fazendo o que tá fazendo, hein? Pode falar o que que é, mas tá fazendo o que tá fazendo. 14 anos, mas com certeza tem alguém de 30, 40 por trás orquestrando tudo. Quer dizer, as críticas não são pra ele exatamente, são mais pro ventríloco controlando a marionete, tirando dinheiro de trouxa mesmo. Mas tudo bem, continue. A minha alma tá chorando. A Ó. minha alma tá batida.
Mas eu tô no altar, porque eu creio no Deus que cura. Verdadeiro E quem critica circo. na internet, Um quem põe um palhaço comentário falando heresia. Agonia ouvir esse cara. Cadê as cordas vocais, tio Chico? E uma coisa tão forçando que dá até raiva. Profeta do Pix. Chama o Pix, chama o Pix. falando mal, não sabe da nossa história. Nossa história, ter um pai ensinando 12 horas por dia sobre como pregar e criando fique de milagre que nunca aconteceu. E ele me manda um respeito à história dele. Chega disso, eu quero é mais profecia aqui. Sim, meu amor. Acabou de descer um anjo aqui. Manda toda a igreja abrir a boca. Ixi! E agora? O que vai acontecer, será aí? Ele deitado pensando no que vai falar sobre isso e se liga no que ele faz depois que ele se levanta. Vai passar o rolo de mistério. Moleque achando que tá em um baile funk do Deus. nada. Agora olha isso. Festa sobre esse Consagrando as águas da lagoa. Eu profetizo a bênção sobre estas águas. Remite a vassária, porque o Senhor é o Deus do mar. O Senhor é o Deus que move. O Senhor foi o Deus, ó Pai, que fez aparecer aquela moeda na boca do peixe para Pedro. Ele falando de coisas do mar pra abençoar uma lagoa. Eu só acho incrível a capacidade que ele tem de me irritar à distância, parece um superpoder. Mas comenta aí se acham que eu tô errado e o Pastor Mirim não é um falso profeta, mas sim um verdadeiro profeta do Senhor. Tamo junto, é só o começo. Você vai pegar esse R$100 no Pix, propósito de todo 100 mundo reais. quer, né, rapaziada? Mas nem todo mundo é Pastor Mirim pra conseguir. Então, vimos junto aqui. Pastor Mirim é a pior coisa que inventaram do Gabe. Segue o Gabe lá, rapaziada. Se inscreve. Vamos pro próximo.